Olá, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre uma sigla que, olha, de uns tempos para cá está em todo lugar. ESG. Ambiental, Social e Governança. Essas três letrinhas tomaram conta do mundo dos negócios. Mas a gente vai olhar para isso de um jeito um pouco diferente, sabe? Um jeito que conecta tudo a uma coisa bem mais básica, mais fundamental. É isso aí, os critérios ambientais, sociais e de governança estão literalmente virando o jogo no mundo corporativo. Eles ditam para onde o dinheiro vai, como as empresas planejam o futuro e, claro, o que todo mundo espera delas. Sabe, já não é mais uma questão de se, mas de como. Virou uma peça-chave. A sustentabilidade hoje é o alicerce. Sem ele, a empresa não só deixa de crescer, como corre o risco de nem sobreviver. Mas e se o verdadeiro ESG, aquele que funciona na prática, não começar lá em cima, com aquelas promessas globais gigantescas, tipo as metas da ONU? E se, na verdade, a raiz de tudo estiver em algo muito mais perto da gente, tipo uma lei local? Pois é, essa é a ideia central que a gente vai desvendar hoje, inspirada numa análise do livro ESG na Prática. Beleza? Então, só para todo mundo ficar na mesma página bem rapidinho. O E de ambiental é sobre como a empresa trata o planeta. O S de social, como ela lida com as pessoas, funcionários, clientes, a comunidade. E o G? O G é de governança, liderança, regras, controles. E é justamente nesse G que a nossa história começa a ficar bem, mas bem interessante. Então, a análise que a gente está usando como base faz uma conexão que, sinceramente, é surpreendente. Ela defende que o verdadeiro alicerce do ISG, como a gente conhece hoje, pode estar numa lei lá de trás, de décadas atrás, especificamente aqui no Brasil. Meio inesperado, né? Mas é justamente isso que torna a coisa toda fascinante. E partindo dessa conexão, a fonte faz uma afirmação, olha, é uma afirmação muito forte sobre integridade corporativa. É o tipo de coisa que bota em xeque a validade de basicamente qualquer estratégia ESG que uma empresa possa ter. E aqui está a tese principal, o coração do argumento. A ideia é a seguinte: empresas que ignoram a Lei Federal 4.769/65 não estão só quebrando a lei. Segundo essa análise, elas estão destruindo a própria integridade e todos os princípios do ESG. E o resultado? Um destino de fracasso inevitável. Pensa só nisso. Todo discurso, todo investimento em ESG pode ir por água abaixo por causa de uma única lei. E a lei em questão é essa aí, 4769 do ano de 1965. É a lei federal que regulamenta a profissão de administrador no Brasil. E, de acordo com essa análise, ela é tipo o teste de fogo, o verdadeiro termômetro da governança corporativa no país. Tá, mas o que essa lei faz na prática? Bom, em bom português, ela organiza a casa da profissão de administrador. Ela diz quais atividades só podem ser feitas por profissionais qualificados e exige que eles tenham registro no Conselho Regional de Administração, o famoso CRA. E o ponto mais importante, exercer a profissão sem ser habilitado para isso é crime. Não é só uma recomendação não, é lei e descumprir dá problema sério. Para a gente entender de vez porque essa lei é tão, mas tão importante para a governança, vamos pensar numa analogia bem simples, a de construir uma casa. Imagina só, toda a casa, para ficar de pé, precisa de um alicerce forte, certo? No nosso caso, o alicerce da casa ESG são as leis locais e os códigos de ética. É a Lei 4769/65. É o que garante que tudo está dentro da legalidade, que tem integridade. Só depois desse alicerce firme é que a gente pode subir as paredes, que seriam as políticas ESG da empresa. E lá em cima, como se fosse a planta da casa, o projeto, a gente tem as metas globais, tipo os objetivos da ONU. Agora, o que acontece se o alicerce for fraco? A casa toda vem abaixo. Simples assim. E essa analogia mostra perfeitamente a diferença entre o ESG de verdade e o ESG de fachada. De um lado, você tem o que é só superfície. Promessas bonitas, campanhas de marketing, relatórios que brilham, sabe? Aquele ESG para inglês ver. Do outro lado, você tem o que sustenta tudo. O cumprimento rigoroso da lei, ética profissional, gente qualificada e registrada nos cargos certos e responsabilidade de verdade, dentro de casa. E o argumento é claro. O primeiro sem o segundo não passa de, bom, uma fachada. Então, a grande sacada é essa. O G de governança não é só sobre decisões tomadas a portas fechadas pela diretoria, não mesmo. Começa muito antes, no básico do básico. Respeitar a lei. Seguir as regras que organizam as profissões. E nesse alicerce que a gente está falando, tem mais uma camada de proteção, viu? Além da lei em si, existe um compromisso formal com a ética.
Ele está todo detalhado no Código de Ética dos Profissionais de Administração, o CEPA. Isso mostra que não é só ter um registro na carteira, entende? O código de ética vai além. Ele fala sobre exercer a profissão com honestidade, com cuidado, ter independência para dar uma opinião técnica, nunca parar de estudar e, claro, defender os interesses dos clientes. É um pacto de integridade de verdade. E o código também é super direto no que não pode ser feito. Por exemplo, é infração assinar um trabalho que outra pessoa fez e você nem supervisionou. Ou então, emprestar o seu nome e registro para uma empresa onde você nem trabalha. E, obviamente, fazer qualquer coisa que seja contra a lei. São regras bem práticas para evitar problemas bem reais. E tem uma citação que a fonte usa que resume tudo isso de forma brilhante. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Forte, né? Isso joga a responsabilidade da ética direto no colo do profissional. Não importa a pressão da empresa, a decisão final é individual. Então, no fim das contas, esse exemplo específico do Brasil nos dá uma ferramenta, uma espécie de teste universal para medir a responsabilidade corporativa em qualquer lugar do mundo. A coisa toda se resume a uma escolha: é autenticidade ou é só performance? A gente vê esse número em muito lugar, né? 17. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aquelas metas grandiosas, super ambiciosas, que as empresas adoram colocar nos relatórios, nos sites, são as grandes promessas globais. Só que a grande lição de hoje é justamente esta. Essas promessas globais só valem alguma coisa se a integridade da empresa, ali no dia a dia, no local, for real. De que adianta estampar os 17 ODS no relatório se dentro de casa a empresa não cumpre nem a lei mais básica da sua área? Ou seja, o ESG de verdade é construído de baixo para cima, e não o contrário. Ele nasce no chão da fábrica, no cumprimento da lei, na ética do dia a dia, e só depois de ter esse alicerce forte é que ele pode, de fato, sonhar em alcançar objetivos maiores. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente ficar pensando. O ESG que a gente vê por aí nas empresas é uma planta baixa de verdade? Um plano concreto, bem estruturado, com base na integridade? Ou será que é só um outdoor? Uma imagem bonita na beira da estrada, mas sem nada construído por trás? A resposta para essa pergunta talvez seja o jeito mais sincero de medir o compromisso de qualquer empresa com o futuro.